Olá, olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero desejar a você boas-vindas aqui no nosso canal este que administro, Pilares da Fé. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Todas as terças-feiras vamos estar postando vídeo neste canal, vídeo que vai edificar a sua vida, vai edificar a igreja em que você convive e todo o meio em que você influencia, tá certo? Irmãos, hoje nós vamos comentar sobre tipos de pregações, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai vir o nosso VT e após ele nós vamos estar interagindo junto com você e com o departamento da sua igreja, em que eu tenho certeza que você vai compartilhar em nome de Jesus. Deus, não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Pois bem, irmãos, vamos agora entender, né, irmãos, que tipo de pregação que eu possa pregar, qual o meu método, qual o melhor método, qual o melhor jeito que eu possa expor a palavra de Deus. Irmãos, eu quero abordar com vocês 3 tipos de pregações que nós podemos usar, né? Tem 3 métodos expositivo, temático e textual. Irmãos, no início da minha fé eu não tive este apoio, uma pessoa que me orientasse, que me explicasse qual o melhor método, qual o melhor jeito que eu possa pregar a palavra de Deus. E hoje eu sinto essa necessidade de explicar a vocês. Então quero que você, que é líder de departamento da sua igreja, líder de departamento de novos convertidos, líder de departamento da mocidade, quero convidar você a compartilhar este vídeo de informação para abençoar a vida deste jovem que faz parte do seu grupo, que é um jovem que está iniciando o caminho da pregação. O ministério árduo, o ministério onde Deus abençoa, o ministério onde Ele vai abençoar a vida do povo transmitindo a palavra. Existe um modo de pregação textual. Textual é onde primeiramente eu vou escolher um texto bíblico para pregar a palavra de Deus. Vou escolher o texto bíblico primeiro. Não necessariamente eu vou fazer a exposição do texto, mas eu vou escolher primeiro o texto bíblico. E eu tomei como exemplo aqui aquele texto de Filipenses 4, versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O textual, irmãos, ele escolhe o texto bíblico e dentro do texto bíblico ele vai escolher os tópicos e subtópicos da sua pregação. Então ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele pode escolher: posso vencer a dificuldade, posso vencer a incredulidade, posso vencer a crise financeira, posso vencer, seja qual for as coisas. Aí vai depender das ideias que o pregador vai ter. Esse é um modo de pregação textual, onde eu escolho o texto bíblico. Não necessariamente eu vou fazer uma exposição do que o texto quer dizer, mas eu escolho o texto e do texto eu vou tirar os tópicos e subtópicos da minha pregação. Esse é o método textual, é uma pregação textual. Já a pregação temática é aquela de tópicos e subtópicos. Mas a temática, irmãos, primeiramente eu escolho o tópico. O tópico não, o tema da pregação que vou pregar. E do tema vai se derivar os subtemas ou os subtópicos. Um exemplo que eu coloquei aqui, o tema da pregação é como vencer a tentação. Tópico 1, orando. Tópico 2, vigiando. Tópico 3, jejuando. E tópico 4, meditando na palavra. Esse é um tipo de pregação temática de tópicos. E você viu aqui que não foi necessário escolher um texto bíblico. Primeiro eu escolhi o tema
Depois do tema, eu escolhi os tópicos que vou abordar no tema. Aí agora eu vou escolher os versículos bíblicos para dar embasamento nos tópicos e no tema que eu escolhi. Essa é uma pregação temática de tópicos, tá entendendo? A textual também tem tópicos, mas a temática você vê que ela é até mais fácil. Por isso que muitos pregadores usam e até pastores para dar doutrina na igreja usam. É um tipo de pregação bem mais fácil e bem mais, ela vai, como pode dizer assim, ela é bem mais pontual, no sentido que ela é bem mais objetiva. Eu vou escolher um tema que eu quero falar hoje, vou falar sobre vida sexual, e aí eu vou escolher só os versículos bíblicos para dar base no meu tema em que eu escolhi. Já a pregação expositiva, irmãos, ela é bem mais complexa, bem mais difícil de se prepará-la. A pregação expositiva, você tem que ler o texto, você tem que explicar o texto, você tem que fazer uma interpretação do texto e você tem que fazer uma aplicação do texto. É uma pregação que requer mais tempo, é um método de pregação que requer mais dedicação do pregador, requer mais materiais para ele fazer as suas pesquisas. Você tem que ler o texto primeiro. O texto base para explicar aos irmãos, eu vou escolher Filipenses 4:13 novamente. Filipenses 4:13, pela lógica, numa pregação expositiva, eu vou explicar do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 13 desse mesmo capítulo, versículo por versículo. Vou ler o texto em casa, vou ter que reler de novo e reler várias vezes para poder entender o texto e para que o texto também entre dentro da minha mente e ali eu possa entender e memorizar as suas partes. Preste atenção que tem muitos pregadores que vão pregar no púlpito que nem texto bíblico às vezes não tem para pregar, né? E eles dizem, não, Deus me deu agora, e aí tem a falta de preparo na maioria dessas pregações. Ele não sabe o que ler, ele vai abrir, vai ler como se fosse uma caixinha de promessa, né, irmãos? Isso não é bom, não é errado, né? Não é certo, quer dizer. Ele tem que explicar o texto. A pregação expositiva é do pregador a obrigação de estudar e dedicar horas a fio de pesquisas necessárias ao entendimento. Ele tem que explicar. Então, para explicar o texto, o pregador tem que estudar o texto. Ele vai ter que estudar toda a cultura, ele vai ter que fazer a interpretação do texto, o que o apóstolo Paulo queria dizer quando ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai ter que explicar ali a cultura, o meio em que Paulo estava vivendo, a situação que Paulo estava vivendo, a obra literária, a gramática do texto. Ele vai ter que estudar diversas coisas para entender o que Paulo quer dizer. Aí ele explicando o texto e fazendo uma interpretação do texto, logo após ele vai ter que fazer a aplicação do texto. Paulo, quando quer dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você troca a palavra posso por suportar. Paulo está dizendo assim, eu suporto, irmãos, todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo está dizendo diz que suporta, ele está dizendo, eu consigo suportar a necessidade, a fome, a escassez, o frio, a nudez. É isso que Paulo quer dizer. Então, uma pregação expositiva, ela vai explicar, ela vai interpretar, ela vai aplicar o texto. E Calvino, escrevendo, ele diz assim, a pregação expositiva consiste na explicação e na aplicação da passagem da Escritura. Sem explicação, a pregação não é expositiva, e sem aplicação não é pregação. Então tem que haver a aplicação do texto, e uma aplicação coerente e coerciva com o texto, tá certo? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Repito mais uma vez, você que é líder de departamento da sua igreja, compartilhe este vídeo com os novos convertidos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal, dê um joinha se tiver gostado e compartilhe no grupo da sua igreja e no departamento que você faz parte.